Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história. Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Jogando Conversa Fora. Agradecendo aquelas pessoas que se inscrevem todas as semanas, aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, eu peço que se inscrevam, que façam o nosso canal maior e melhor. Lembrando vocês para colocar o seu dedo lá nos likes, né, dos nossos vídeos, que ative o sininho das notificações, enfim, participe ativamente aqui do nosso canal. Bem, hoje eu estou assim, muito feliz. Por quê? Hoje eu reencontrei um amigo que eu não vi há algum tempo, mas é uma pessoa que é meu amigo, mas uma pessoa de quem eu sou muito fã. Por quê? Porque é uma pessoa simples, uma pessoa discreta, mas um homem de uma cultura muito, muito grande e que nem sempre tem o reconhecimento que deveria. Essa pessoa começou como funcionário público da SUNAB, depois passou a ser juiz de direito, se aposentou e hoje se dedica àquilo que ele mais ama, que é literatura e ecologia. Sem mais delongas, eu queria convidar vocês a, como eu, curtirem e se deliciarem com as palavras, com os ensinamentos do meu grande amigo, Elmar Carvalho. Tudo bem, meu grande? Tudo bem, caro Walter. É um bom reencontro esse. Graças a Deus. A gente jogar a conversa afora. Afora. Quem é o Elmar Carvalho? Eu fiz até um poema em que eu dizia quem sou eu. Quem é Elmar Carvalho? Quando eu dizia, eu sou aquele que sobe teima contra a lei da gravidade. Eu sou aquele que aprendeu a pecar para ter a humildade de não ter uma virtude. Mas isso é um poema, de certa forma, sério, mas também um tanto brincalhão. Na realidade, eu venho me dedicando, sobretudo à literatura, às artes em geral. Eu gosto de todas as artes, como consumidor. Porém, como produtor, eu venho me dedicando à literatura desde que eu tinha 10 anos de idade, que despertou em mim o vício saudável da leitura. Foram seus pais que incentivaram na literatura? Não tanto, mas não deixam de ter contribuído. Pelo seguinte motivo, é que dos 9 para os 10 anos, meu pai foi morar por um breve período na zona rural, por um breve período. E eu, acostumado com o movimento, com o brilho da cidade, ao ir para a zona rural, eu me voltei para os livros. E aí passei a ler os poucos livros da pequena biblioteca do meu pai, as revistas. E em face de eu aí ter realmente me viciado, literalmente, como se diz, me viciado em livros, aí eu passei a ler demais, porque eu tinha o dia todo para ler, né? Sobretudo que era uma zona rural, sem outras coisas, sem outras possibilidades de diversão, então passei a ler demasiadamente. Daí meu pai, através de uma prima de minha mãe, que era professora em um grupo escolar na cidade, aí ele trouxe os livros da biblioteca do grupo escolar e de forma que eu li todos esses livros. Depois ela já passou a me emprestar os livros da própria biblioteca dela. E aí, quando meu pai, pouco tempo depois, retornou à cidade, aí comecei a ler o livro de outras pessoas, de biblioteca pública, e logo que eu me empreguei inicialmente na ECT, aos 19 anos, aí eu comecei a formar a minha biblioteca. Outro dia, por um excesso de livro, eu fiz uma doação de quase 1000 exemplares a uma biblioteca pública, e agora os livros já estão começando a crescer de novo, a um tal ponto que eu já estou empilhando. Eu vou ter que comprar outro lugar aí, uma outra casa, para botar os livros, porque já estou empilhando um na frente dos outros. E isso porque atualmente eu venho lendo mais naquele aparelho Kindle. Eu me adaptei demais àquilo pela facilidade de você adquirir os livros e de ler, de procurar até alguma coisa na enciclopédia,
de procurar no dicionário, então me adaptei muito a essa sistemática. Mas, mesmo assim, a biblioteca física vem crescendo. A modernidade, pelo visto, já chegou ao seu gosto. Algumas pessoas que, como você, gostam muito de literatura, muitas vezes são um pouco resistentes a essas mudanças, gostam mesmo do livro físico, acham que a internet termina mais atrapalhando a cultura. Como é que você vê essa relação internet, tecnologia, com a absorção do conhecimento? Eu acho que a tecnologia veio para somar, mas você, ao penetrar nos mares internéticos, você tem que saber o que você quer, de ser seletivo, porque tem as fake news, porque existe a subliteratura. Então, muito leitor de internet é aquele leitor superficial, aquele leitor que eu chamo beija-flor, que fica voando de um lado para outro, muitas vezes só lendo as legendas das fotos ou as manchetes das matérias. Mas o meu sistema é aquele aparelho Kindle da Amazon, que ela, de certa forma, imita o livro, porque ele é um aparelho leve, você aumenta ou diminui a letra conforme a sua capacidade visual, e ele imita a página de um livro, porque é uma luminosidade, digamos, quase opaca, porque a página, a suposta página do aparelho é em branco, com as letras pretas, e a luminosidade não fere a sua vista. Então, ele imita um livro. O que é importante é que se leia. Não importa que seja em revista, ou que seja num cartaz, ou num letreiro, na internet ou no livro. É muito importante que não se abandone a sabedoria milenar dos livros, porque imagine que todo o conhecimento da humanidade, as principais coisas, chegaram a nós não por uma tradição oral, mas o que reteve, o que trouxe até nós, coisas da antiguidade, foram, sobretudo, os livros, a escrita, seja através dos copistas e, principalmente, quando foi descoberta a imprensa. Amigo Elmar, me diga uma coisa. O que é que a gente precisa fazer para os jovens de hoje e até muitos adultos gostarem de ler? Olha, eu acho que o governo de qualquer esfera, seja do município, seja do Estado... Os pais também têm responsabilidade. Os pais também e a União. Haver uma campanha realmente para motivar o jovem a ler. E seria fundamental a escola. Quando eu fui presidente da União Brasileira de Escritores, do Piauí, a UBE Piauí, foi na época da constituição, da feitura da Constituição Estadual. Então, eu levei ao relator geral dela, o deputado Humberto Reis da Silveira, um pleito meu para que fosse colocado na Carta Magna do Estado um dispositivo que instituísse a obrigatoriedade do ensino de literatura piauiense. E isto está lá, está consignado na Constituição Estadual de 1989, o dispositivo 226, que obriga as instituições de ensino a ensinarem a literatura piauiense. Infelizmente, os governos municipais, estaduais, deixaram isto quase que como uma letra morta. Aqui e acolá eu levanto essa questão lá na Academia Piauiense de Letras, da qual sou membro. Da academia, né? Da qual eu sou membro. Qual a sua cadeira? A minha cadeira é a cadeira número 10. Você já é da academia uma desde cadeira quando? dos poetas, pode-se dizer. Você já é da academia desde quando? Eu sou de várias academias. Não, mas assim, você entrou na Eu entrei lá em 2008. Então, eu sempre falo para os colegas que existe essa disposição e até numa dessas últimas reuniões eu pleiteei que fôssemos até a Secretaria de Educação e ao Conselho Estadual de Educação pedir que cumpram o que está no dispositivo constitucional. Por quê?
quando a literatura piauiense era objeto de vestibular, que caía pelo menos umas 5 questões, o estudante, os Era obrigado a professores ler por conta disso, né? ainda ministravam ali alguns poucos autores, os mais conhecidos e sempre os mesmos. Mas, mesmo assim, mantinha vivo um certo interesse pela nossa literatura do Estado. Então, eu pretendo continuar nessa luta e vou pleitear novamente com a nossa instituição que faça uma comissão para que a gente volte a pedir para que cumpram a Constituição do Estado, para que realmente executem o dispositivo, o artigo 226, sobretudo na parte pertinente ao estudo de literatura piauiense. Nós temos um cabedal de histórias engraçadas que a gente já me contou em outros momentos, mas tem algumas que são mais marcantes. Nós tivemos a sorte de ter um professor de Direito chamado José de Ribamar Freitas. A gente chamávamos ele de professor Freitinha de maneira muito carinhosa, que era um homem espetacular, falava 8 idiomas, inclusive o grego, enfim, o latim, né? E eu me lembro que você já me falou algumas histórias muito interessantes envolvendo vocês e a literatura. Eu queria que você contasse essas histórias para a gente. Teve 2 episódios interessantes que aconteceram comigo e com ele, né? Um deles foi na faculdade. Quando ele foi professor de Direito Penal, eu tive uma época que eu estive muito atarefado na SUNAB. Eu era fiscal da SUNAB. Hoje, se eu não tivesse ido para a magistratura, eu seria auditor da Receita Federal. Então, teve uma época que, nesses planos econômicos, eu estava muito ocupado. E um dia eu cheguei atrasado, logo no primeiro dia de aula. E aí, quando eu cheguei, ele estava fazendo uma peroração exatamente dizendo que hoje, que naqueles dias, naquela época, né, naqueles dias, as pessoas já não liam. Sobretudo, não liam os clássicos. E eu cheguei exatamente nesse ponto, mas aí, pensando que ele não ia me ver, fui discretamente para a minha cadeira, e aí, quando eu estava prestes a me sentar, aí ele fez a indagação, que era o mote da espécie de discurso dele, da peroração que ele estava fazendo. Aí ele disse, quem de vocês já leu os Lusíadas? Quem de vocês sabe quem é o Adamastor? Aí eu levantei assim a mão, na hora que eu já ia me sentando, eu disse, eu sei, professor. Era o gigante lá dos Lusíadas, do livro lá de Camões, e que ele... aí eu tive que recitar a parte lá dos Lusíadas, né? Aí eu recitei aquela parte em que o gigante dizia, o gigante Adamastor, e antes lançarei maldição de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Aí ele se admirou, aí ficou muito admirado mesmo, e aí disse, mas rapaz, você sabe disso e tal. Aí terminei matando o mote do discurso para ele. E um dia eu disse para ele, professor, eu terminei matando o mote do seu discurso, parece que o senhor ficou meio contrafeito. Ele disse, não diga isso, pelo contrário, foi muito satisfeito. Então, teve esse episódio. E outra vez, quando eu entregava a ele a segunda edição deste livro, esta é a terceira, porque exatamente tinha um trabalho dele comentando a minha poesia. Inclusive, um trabalho muito interessante, que ele mostra praticamente todas as figuras de linguagem e as exemplifica com versos meus. Aí eu entreguei o livro e quando eu ia embora, né, quando eu já ia saindo, ele então me disse, porque ele morava numa cobertura, quando eu ia descendo a escada da cobertura da parte superior para a inferior, para pegar o elevador, aí ele me disse, espere um momento, eu quero lhe mostrar onde vai ficar o seu livro. Aí eu o acompanhei
ele abriu uma porta, ele tinha uma biblioteca imensa. Muitos livros dele eram bem cuidados, guardados num saco plástico. Aí ele abriu uma determinada estante, olhou para cima e disse: é bem aí, entre os grandes poetas do Piauí, que vai ficar o seu livro. Estavam lá Martins Napoleão, acho que Júlio Martins Vieira, da Costa e Silva, H. Dobal, acho que estavam os monstros, e eu me senti muito honrado com isso. Ocorre que alguns meses depois, quando eu voltei a visitá-lo, aí meu livro já estava em outro local, entre os livros dele e os livros que falavam dele. Também fiquei honrado, mas eu acho que ele notou alguma tristeza minha do meu livro ter saído lá do pódio. Então, eu acho que ele notou. Aí eu perguntei a razão, ele disse: não, é porque eu botei os livros em que tem matérias minhas e tal, ou sobre mim, porque tinha matéria dele. Mas aí eu acho que ele, notando a minha tristeza, aí na vez seguinte que eu o visitava com certa frequência. Aí na outra vez que eu o visitei, aí pasme, para minha surpresa, meu livro foi promovido para estar entre os grandes poetas universais. E mais ainda, o livro vestido numa capa dura, uma verdadeira capa, uma verdadeira veste talar cardinalícia vermelha em letras de ouro. E aí eu me fiquei muito envaidecido com o nosso Ribamar Freitas. Voltando ao gigante Adamastor, evidentemente que se ele tivesse feito a pergunta hoje em dia, todo mundo ia saber dar uma resposta, porque existe o palhaço televisivo chamado Adamastor Pitaco. Bem, a gente vai mostrar aqui para quem não está nos assistindo. A gente já está na terceira edição, não é isso? Essa é a terceira edição. Rosa dos Ventos Gerais, que ele, por sinal, me deu, acho que a primeira edição ainda, tem uma autografada. Nós temos Confissões de um Juiz. Aí é sobre o futebol piauiense, o pé e a bola. Retrato do meu pai. Aí uma antologia de que eu faço parte. A antologia feita pelo Assis Brasil. Aqui são os pequenos livros meus que eu reuni aqui para não ficarem soltos, não é? Vamos chegar em um que eu gosto muito. Aqui, A Casa do Tempo. Foi o meu discurso de posse na Academia Piauiense. Aí foi quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma antologia com meus poemas principais, que eu considero, e com algumas crônicas. Vou deixar esse aqui por último, porque eu tenho um comentário sobre ele. Cromos de Campo Maior. São também vários opúsculos que eu reuni aí. Esse aqui, eu recebi não faz muito tempo. Contei com esse cidadão. É um romance que eu fiz depois que me aposentei. Nos encontramos um dia por acaso e ele me deu esse livro. Eu também autografado, para minha honra. E esse livro é interessante porque ele narra uma história de um garoto, né? De um garoto. É uma ficção, mas uma ficção que é um tanto ficção, um tanto realidade, porque ele narra, inclusive, a vida de Teresina, né? Praticamente, de várias cidades do Piauí, Teresina, Parnaíba, mas a parte de Teresina, você volta no tempo quando você vê a situação. Os anos 70, né? Os anos 80. E uma coisa que me impressionou, logo de entrada, você faz uma narrativa de uma cena hipotética de um garoto. O garoto que vai saindo da adolescência, né? E entra no quarto da mulher dormindo, seminua. E a narrativa é impressionante, porque eu chego às vezes até a desconfiar que aquele garoto era você, viu? Porque a narrativa foi tão bem feita, tão realística, com tantos detalhes, que eu até desconfio que era você. Todo mundo pensa que o garoto era eu. Mas e alguma coisa pode ter sido verdade. É um excelente livro. Além dos outros, esse aqui é o mais recente. E, inclusive, até você me pediu que mandasse para você que depois mandasse para o seu e-mail. Né? Mas eu estou fazendo agora aqui ao vivo dizer que o livro é excelente.
como Fico os outros muito também, honrado, meu caríssimo. como os outros também são. Realmente as pessoas... Porque esse livro, caro Walter, ele tem um aspecto interessante, porque ele pega um pouco da história social e da história econômica recente do Piauí. Porque ele pega a derrocada, a vida, paixão e morte dos cabarés, mas pega também a derrocada final do extrativismo econômico, Vou falar né? em cabaré, você chegou aí naquela época de Eu ouro aí cheguei a andar, Sim, é só assim, tomar às vezes só Coca-Cola, para né? curioso, tomar Coca-Cola Nada e tal. de Nada, experimentar as meninas, né? mais para curiosidade, Para né? curiosidades. Tá bom, acredito. Agora eu queria que você falasse de um outro aspecto da sua vida. Muito pouca gente sabe que você é um ecologista ferrenho. E eu sei que um dos seus maiores trabalhos, uma das suas maiores lutas, é a preservação do nosso querido Rio Parnaíba. Como é que está sendo esse trabalho? De onde foi que você se inspirou para começar esse trabalho? Olha, veja só. Eu ainda alcancei o Rio Parnaíba aqui em Teresina, quando eu morei aqui rapidamente nos meus 16, 17 anos, eu ainda alcancei o rio com embarcações indo e voltando. E em 75, quando eu me mudei para Parnaíba, o Igaraçu, que na verdade é um braço do Parnaíba, o Igaraçu ainda era muito navegável. Aquelas cidades próximas de Parnaíba, do Maranhão, próximas de Parnaíba, elas ainda se comunicavam com Parnaíba, que é uma espécie de capital ali do Delta, através dessas embarcações, dessas chalanas. Então, por exemplo, eu algumas vezes fui para Água Doce, fui para Tutóia em barcos. E ainda alcancei no Igaraçu, no Porto Salgado, várias embarcações, delas até grande, relativamente grande, ancoradas ali no cais do Porto Salgado. Perto ali do Pedro Machado, daqueles grandes armazéns. Então, ainda havia comércio com isto, as malas do Correios, onde trabalhei, eram transportadas nessas embarcações. Porém, logo depois, nessa ocasião, estava sendo construída a ponte do Jandira, e logo depois aí foi feita a ligação asfáltica com Tutóia, com Araioses, e de modo que hoje praticamente já não existem essas embarcações. E para minha tristeza, lá na várzea do Simão, onde nasceu a minha mulher, que é na beira do Parnaíba, a 5 quilômetros abaixo da ponte do Jandira, então eu comprei uma embarcaçãozinha pequena, um pequeno barco, um motor de popa de 15 HP, e eu vendi porque eu só usava umas 3 vezes por ano, porque o rio só dava condição para esse pequeno barco no período auge das chuvas. Uma pena, né? Aí eu vendi barato para uma pessoa, porque já não servia. não ficar usando um barco para usar 3 vezes por ano. Então, veja, isso eu estou falando do Baixo Parnaíba, que era para ele ser mais caudaloso, mais profundo, porque ele já pegou todos os seus afluentes, né? Seus principais afluentes. Pegou todos os seus afluentes, inclusive o Longá, que desemboca no Parnaíba, perto desse local que eu estou falando, na Barra do Longá, que fica a poucos quilômetros desse lugar onde eu botava esse meu barco. Então, eu comecei a ver que o problema do Parnaíba é grave. A terra, ele é um rio de planície, de terras frágeis. Então, com o desmatamento, e por ele ser um rio praticamente de planície, de pouca inclinação, ele praticamente não se autodrena. De modo que ele, em certos locais, e na várzea é isso, lá nos tabuleiros litorâneos, que ela é limítrofe dos tabuleiros litorâneos, lá da Embrapa. Então, ali o rio se tornou excessivamente largo e raso. Então, em outros locais também. E essas coroas que a gente acha bonito, onde até a década de 80
começo de 80 a gente tomava banho lá, jogava bola. Hoje ninguém vai por causa da poluição. Então, a coroa, que dizia o coroa assassina, ela não é assassina de coisa nenhuma. Ela é apenas um símbolo da decadência do rio. Ela é como se fosse um cancro, um tumor do próprio rio. É um sinal da fragilidade, do assoreamento, de tudo. É um sinal disso. Então, quanto mais o rio se torna largo, mais ele se torna raso, mais ele se torna fadado ao desaparecimento. E depois, com esses desmatamentos, com às vezes gado, ou carros, ou tratores pisoteando nas terras das nascentes, tanto do Parnaíba como dos seus afluentes, isso fatalmente concorre para o enfraquecimento do rio. Isso é tanto verdade que meu pai ouviu no Diocesano, em 1940, por aí assim, 1940, quando ele tinha 14 anos de idade, o professor Álvaro Ferreira, que foi presidente da Academia Piauiense, dizer que se providências não fossem tomadas, o rio iria morrer em 50 anos. Felizmente, o nosso Álvaro Ferreira não foi um profeta perfeito, porque mesmo... Fizeram alguma coisa antes, né? Não fizeram praticamente nada, mas é porque o rio é bom, está conseguindo se sair. Porque, veja bem, tudo que se faz naquele rio, quase tudo, é em prejuízo do rio. Por mais útil que seja a obra. Se você desmata para fazer uma irrigação, para fazer uma construção, você está prejudicando o rio. Se você retira água para irrigação, por mais necessário, por mais útil que aquilo seja, mas você sempre está prejudicando o rio. Se você desviasse o rio para avolumar outro rio, também estaria prejudicando. E até os próprios esgotos que você lança nele. E as águas retiradas para o abastecimento da cidade. E se esse rio desaparecesse mesmo, o malefício era incalculável, porque, segundo estudos, o lençol freático de Teresina seria salobro demais, só o tratamento d'água, e você já pensou que quantidade de poços não teriam que ser feito para abastecer uma cidade como Teresina, como Floriano, como Parnaíba. Então, este rio é o maior patrimônio natural do Piauí e parece que o povo e os governantes viraram as costas para o rio. Apesar de mais jovem que você, eu tenho idade suficiente para ainda ter visto, por exemplo, quando fecharam a prainha, né, ali perto do centro administrativo, porque era tido já naquela época como uma forma de agredir o meio ambiente. E a partir dali eu me lembro que foi feito um grande trabalho de reflorestamento, tanto as margens do Parnaíba como do Poti. Você acredita que a gente ainda tem como conseguir reverter esse tipo de coisa? Sua luta, você acha que vai ainda valer a pena ou você vai terminar um dia sendo vencido? Você vê que tem aquela criança liderando as crianças do mundo todo em prol do clima, que já estão dizendo que não se trata mais nem de um simples aquecimento, que não é mais nem um simples problema de clima. Já está sendo uma crise mesmo climática que está havendo, porque o aquecimento vem crescendo numa rapidez medonha, as geleiras se acabando e tudo mais. Ora, muitos rios que existem por aí, eles nascem das geleiras. Se essas geleiras se acabarem, acaba o rio. Se acabarem essas nascentes, mesmo um rio de grande porte, ele também vai minguando até se acabar. Já pensou que é uma terra sem as geleiras, sem as florestas, e aí acaba com as florestas também. Então já pensou o que seria o planeta Terra sem as geleiras, sem as florestas, para o benefício do clima, né? Para o equilíbrio? Amigo, é interessante, você fala de literatura e fala de ecologia com a mesma desenvoltura, com a mesma intensidade, com a mesma paixão. Terá sido essa sua força muito grande interior
que fez com que você superasse momentos difíceis da sua vida, como, se você me permitir até colocar isso publicamente, Pode. Um momento em que você teve um grave problema de saúde que você conseguiu superar? É, Eu podia falar a respeito? posso sim, posso. Eu gosto até de falar para dizer, mas não para me vangloriar. Por exemplo, eu nunca disse que venci câncer. Eu digo assim, que Deus me ajudou, que Deus me curou, né? Porque não dependia só da minha vontade, né? Então, houve a contribuição da ciência, dos médicos, e eu me apeguei a Deus, para me dar força e para me dar a cura. Felizmente, graças a Deus, eu me considero curado do meu primeiro CA, que foi no cólon do intestino grosso. Eu fiz uma chamada colectomia parcial, né? Uma pequena redução, assim, da região ali do cólon, né? Então, eu em Deus me considero curado, porque já está com mais de 15 anos desse câncer, mas em 2013 tive outro, né? Foi descoberto outro, era um cólon, um câncer da próstata, que eu não precisei fazer cirurgia, fiz uma radioterapia e venho fazendo os acompanhamentos, está bem. Mas, infelizmente, que Deus me livre, tem sempre as possibilidades de recidiva, né? E já houve caso que mesmo um câncer de próstata, ele teve uma recidiva após 10 anos. Mas eu venho fazendo os acompanhamentos e em Deus me considero bem, me considero uma etapa, digamos, vencida. Não que eu tenha vencido, Deus me deu força para enfrentar, e a ciência ajudou tudo, e o fato é que houve. Daí a importância da pessoa fazer os seus exames de saúde. O ignorante, digamos assim, ele diz, eu não vou procurar, porque quem procura acha. Mas só que é um chamado lei do engano, né? Se eu não tivesse procurado, ele não vai aqui, atrás, né? Se eu não tivesse procurado, eu não estaria aqui. Porque eu iria quando ele já estivesse numa fase aguda, que não mais houvesse possibilidade de uma cirurgia ou de um tratamento radioterápico, né? Então, a pessoa diz, quem procura acha, não vou ficar procurando, fazendo exame. Mas acontece que, em caso de doença, quanto mais cedo você encontrar, descobrir aquela doença, mais chance você tem de cura, ou pelo menos de manter um controle, de levar uma vida mais saudável. Não é só pelas suas declarações aqui, mas eu lhe conheço há muitos anos, sei que você é um homem de muita fé. Acredita, e aí Deus agindo na sua vida. Se você pudesse ser Deus por um minuto, o que você faria? Sem sombra de dúvida, tornar a humanidade mais fraterna, né? Você acha que está faltando muito amor? Eu vejo aí os crimes demais, muita violência, né? Você viu agora recentemente, um padre estava lá no sermão dele pregando exatamente contra a violência e logo em seguida ele foi assassinado. Então, uma coisa nos dias de hoje que está andando muito é o egoísmo. O egoísmo, meu doutor, telespectador, é talvez o pior dos pecados, porque o egoísmo talvez seja o pai de todos os pecados, de todos os crimes. Uma pessoa estupra por quê? Uma pessoa mata por dinheiro por quê? Uma pessoa assalta por quê? Porque ele está pensando nele, ele quer ter o dinheiro, ele quer ter o prazer, não importa a que preço. Não importa que ele esteja atormentando uma mulher ali, não importa que ele esteja matando uma pessoa. No caso dos cometimentos de crime para o enriquecimento ilícito, né? Eu vou terminar. Então tudo redunda no egoísmo. Eu vou descumprir uma promessa que eu lhe fiz, que era, você disse, olha, hoje eu sou um ex-juiz, já fui da área do direito, não sou mais. Então vamos falar de ecologia, de poesia, mas eu quero lhe fazer uma única pergunta como juiz. Julgar a gente, julgar liberdade,
ou não de alguém é uma coisa difícil? Como foi que você lidou com isso quando você era juiz? Sempre tem uma dificuldade, né? Uma vez mesmo eu vi um filósofo, o professor Roberto Freitas, ele, numa conversa assim, em que eu estava presente, ele disse que não quis ser juiz porque ele achava uma coisa muito difícil estar julgando os outros, e o próprio Cristo havia dito aquela famosa frase, né? Não julgueis para não ser julgado, com a mesma medida com que medirdes, serei julgado. Mas eu encarei a questão do julgador humano com humildade. Eu nunca tive a pretensão de estar julgando o meu semelhante. Eu entendia que eu estava julgando um determinado ato do meu semelhante à luz dos autos, à luz das provas que pudessem ser carreadas. Então, eu não tive assim, essa pretensão de que estou julgando o meu próximo. Não, eu estava julgando um fato num espaço de tempo limitado e sem ter a pretensão de estar penetrando no que ia no mais íntimo da alma do meu semelhante. O fato de você ser uma pessoa naturalmente sensível, por ser poeta, isso não me atrapalhou em nada a dureza que, por exemplo, você tinha que aplicar na hora da pena? Não, porque eu procurava também dar ao condenado, eu o tratava com humanidade, demonstrando que eu não estava julgando a intimidade dele, o que ia no íntimo dele, o tratava sem alteração de voz, e porque eu também dava a ele tudo a que ele tinha direito pela lei, as atenuantes, né? A todas as mitigações que pudessem existir. E, se era o caso de progressão de pena, a gente não relutava em aplicar, né? Eu sei que você ama a poesia faz parte da sua vida, do seu DNA, falando assim, mas eu queria que você escolhesse a poesia que você mais gosta de ler ou de recitar, e eu queria que você dissesse essa poesia aqui para os nossos internautas. Paisagem marinha. Fecho os olhos e encosto a concha do búzio na concha de minha orelha, e escuto o ritmo frenético do mar, ou lhe ouço o ronco rolado de ondas paradas. Fecho os olhos e escuto a voz do búzio, e de dentro de sua concha de cornucópia surgem ondas, espumas e areias, peixes, corais e caracóis, alados cavalos marinhos e estrelas do mar e do ar, em galáxias de amar, armar. Meu coração marinho sonha com sereias, ilhas, coqueiros e veleiros. De dentro da concha do búzio sai um vento, recendente de maresia, que me leva, lavra, como se eu fora um fruto do mar. Então eu queria que você se despedisse aqui dos nossos internautas, deixasse uma mensagem bem bonita de vida e de incentivo à leitura, a boa leitura. Meus internautas, tanto nos livros, como até mesmo nos bons sites de literatura, certamente que os amigos encontrarão páginas admiráveis, páginas imortais, onde encontrarão o prazer de uma leitura literária, como também encontrarão a sabedoria para levarem uma vida mais feliz, uma vida mais aprazível e até mesmo uma sabedoria de vida para que nos tornemos, como você disse no início do programa, maior e melhor. E nós nos tornaremos tantos maiores e melhores quanto mais formos um servo. Porque Cristo, indagado lá pelos seus apóstolos sobre quem seria o maior, ele disse, o maior é aquele que melhor servir. Amigo, muito obrigado. Muito obrigado de coração. Obrigado, digo eu. Ter aberto aqui sua casa para nos receber.
e ter deixado essas palavras, essas mensagens tão bonitas, né? Bem, eu queria agradecer imensamente ao nosso amigo Elmar Carvalho por ter nos recebido aqui na sua casa, de maneira tão gentil, tão acolhedora. Convidar as pessoas que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. E como eu sempre digo, façam o nosso canal maior e melhor, como bem ressaltou nosso entrevistado de hoje. Agradecer mais uma vez, de coração, a Terno e Companhia, que nos veste todas as semanas. E de já convidar vocês para a próxima entrevista, que vai ser na próxima quarta-feira, a partir das 7 horas, aqui no YouTube. Enquanto isso, a gente segue por aí, jogando conversa fora. Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história.